Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Mais um episódio muito especial. Sempre felizes, né, de estarmos aqui juntas. E, como sempre, queremos agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Só tá crescendo, né? Tá, a gente tá ficando chique, gente. Então, queremos agradecer a Vó Alzira do Pechincha, sempre trazendo um bolinho aqui especial para os nossos convidados. A Gra também, que sempre nos deixa bela aqui com a sua maquiagem, seu penteado. E também queremos agradecer a RR Martins Personalizado. Gente, olha que coisa mais linda essas canequinhas. Ela que está nos patrocinando aqui com essas canecas lindas do IntegraCast para os nossos convidados também, que saem daqui com presente, porque a gente é dessas que dá presente. É dessas que presenteia. Então, queremos agradecer o @ deles, vai estar aqui embaixo. Segue eles lá no Instagram, que com certeza vocês vão ter um desconto bem especial, né? Por estarem participando aqui do nosso podcast. É isso aí. Vamos apresentar nosso convidado de hoje? Que agora a gente também recebe homens aqui no nosso podcast. Chique. Né? E a gente vai falar de um assunto, Carol, que a gente nunca trouxe aqui antes. É verdade. E que teve gente que já pediu na caixinha de pergunta lá no Instagram. Vamos receber hoje Ciro Vinícius. Ele é pastor há 14 anos e há 6 anos preside a Primeira Igreja Batista em Sulacap. É bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Betel, especialista em Novo Testamento pela Unicesumar, casado com a Tatiane, pai do Lucas, da Júlia e do Arabinho Benjamin, né? Seja bem-vindo, Ciro. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado, Carol, pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser um papo que a galera vai ficar assim... Cara, por que eu nunca pensei sobre isso antes? Acho que vai ser muito bom. Ai, que bom, Ciro. E pra gente começar, Ciro, hoje a gente vai falar sobre espiritualidade, né? Sim. Aqui no IntegraCast, a gente sabe que é tudo integrado, né? Então, a gente é espírito, é alma, é corpo. E a gente já falou muito sobre saúde mental, saúde física. E hoje a gente vai trazer essa temática da espiritualidade. Então, traz um pouquinho pra gente, né? O que é a espiritualidade? Eu percebo que algumas pessoas, elas... fazem uma junção muito com a religiosidade, nem sempre isso tem a ver. Sim. Explica um pouquinho pra gente, o que é a espiritualidade? Então, a primeira coisa que o pessoal de casa aí precisa saber com relação à espiritualidade é que ela faz parte da vida. Isso é intrínseco. Quando você lê as definições da Organização Mundial de Saúde, né? Acho que em qualquer faculdade que trabalha a área de saúde vai dizer que o homem é um ser bio, psíquico, sócio e espiritual. Então a ciência reconhece isso. E a espiritualidade nada mais é do que você ligar-se. Eu não gosto de usar a expressão divino porque eu acho que é muito genérico. Então eu vou utilizar a expressão Deus, ligar-se a Deus, e aí cada um, dentro da sua crença, tem o seu Deus, né? Então é ligar-se a Deus buscando propósito e sentido da vida. Então, se eu sou um ser espiritual, eu tenho percepções espirituais. Eu acho que quem nunca entrou num lugar, sentiu arrepio, ou então conversou com alguém, teve aquela percepção, cara, será que eu deveria estar aqui mesmo? Né? Então, isso é espiritualidade. Então, quando a pessoa ela reconhece que ela tem esse lado espiritual e ela busca, ela sente que está faltando algum propósito, algum sentido na vida, quando ela passa a buscar a Deus atrás desse propósito e sentido da vida, isso é espiritualidade. Agora, a religiosidade já é outra situação. É quando eu busco a religião para então ter esse encontro com Deus. É claro que existe também um lado pejorativo da palavra religiosidade, que é simplesmente eu estar ligado a regras de uma maneira totalmente sistemática, onde eu não envolvo sentimento, eu não envolvo amor, né? E eu só sigo aquelas regras ali. E aí eu passo a ser visto como uma pessoa religiosa. Poxa, aquele cara é muito religioso, aquela mulher é muito religiosa. Por quê? Vive num sistema de regras e não olha nem para a direita nem para a esquerda, só vive atrás daquilo dali. Sim. E Ciro, como essa espiritualidade, na sua visão, pode impactar, né, a vida e até a saúde, assim, vamos dizer, até física e mental, né, das pessoas, né, dentro da sua visão, da tua experiência? Cara, assim, a espiritualidade, ela é importantíssima para você ter assim benefícios na parte daquilo que a gente chama de alma, que seriam sua mente e as suas emoções, forma como você se comporta e tudo mais, e também para o corpo. Eu reuni algumas informações aqui, olha só que coisa interessante, como a espiritualidade pode impactar na sua vida, né? Porque quando a gente fala de espiritualidade, eu estou falando de uma conexão com Deus.
Então, a forma mais simples que você vai se conectar com Deus, existem outras, a gente pode falar ao longo do podcast, mas a forma mais simples é você conversar com Deus, é você falar com Deus, né? Que em algumas religiões vai chamar de oração, prece, reza, enfim. Então, quando a gente fala da oração, que é essa comunicação com Deus, olha o que ela pode fazer com a sua mente. Promover bem-estar emocional, conforto espiritual, controlar a depressão, melhorar o funcionamento cognitivo e intelectual. Então, isso a gente está falando aqui só do âmbito das emoções. Mas se eu for falar do corpo, ela pode ajudar a fortalecer áreas-chave do meu cérebro, aumentando a capacidade de ter foco. Gente, como hoje as pessoas têm dificuldade em ter foco. Né? Então, o simples fato de conversar com Deus aumenta a sua capacidade de ter foco, libera neurotransmissores relacionados com prazer, bem-estar geral. Então, aquela questão da dopamina, ocitocina, tudo isso é liberado com a oração, cara. Então, se você não está fazendo isso, você está perdendo tempo. Isso é muito interessante, né? Porque quando você traz essa questão do foco, se a gente for trazer nessa perspectiva da oração, da reza, da prece, a gente precisa se conectar com esse Deus, né? Sim. E aí, hoje, o que é mais difícil é a gente conseguir fazer essas conexões e a gente conseguir estar num estado de atenção plena, num estado onde a gente está realmente ali, né? Então, quando a gente tem essa vida de oração, de preces, de reza, quando a gente se conecta com ele, né? A gente consegue se trazer também para esse lugar de estado de atenção plena. Sim. Que hoje a gente fala muito sobre o mindfulness, né? E aí, algumas pessoas fazem isso através da meditação, enfim. Então, achei que é muito interessante. E aí, você estava falando da questão da saúde mental. Eu até lembrei, tem muitos estudos que trazem que a espiritualidade ela é um fator de proteção para riscos, inclusive, de suicídios. Sim. Né? Então, quando a gente tem uma fé, e aí não é só ter a fé, né? Não é só mas a gente desenvolver essa espiritualidade, as pesquisas mostram que tem uma redução também nesse índice de suicídio. E como isso é importante, né? E como às vezes a gente não fala sobre isso. É óbvio que quando a gente está falando de um transtorno mental, a gente está falando de um tratamento que vai abranger várias esferas. Mas a gente olhar para essa questão da espiritualidade também é importante, porque muitas vezes a fé tem essa função de trazer uma esperança, né? Sim, sim. E o que é, vamos pensar na depressão, né? A depressão, ela tem um recorte muito grande com a questão da desesperança. Então, quando a gente tem uma fé, a gente acredita em algo, a gente também consegue ter esse fator protetivo a nível de saúde mental. É interessante porque em 2006, já faz bastante tempo, né? Graças a Deus, em 2006 eu tive depressão. E eu me tratei, né? Eu estava até fazendo uma entrevista, né, para um concurso público, né, que eu passei. E aí eu lembro que a psiquiatra, né? Cara, foi muito assustador. Porque você fica com aquele medo de ficar reprovado, sim, né? E a psiquiatra olhando fundo assim no meu olho, vamos lá, me conte a sua história. Ai, que medo. E eu super preocupado, sim, né? E aí eu falei assim, você já tratou alguma doença psiquiátrica? Eu falei assim, sim, eu tive depressão. Aí ela, conte-me mais sobre isso. Fala mais um pouco. Mas o que aconteceu? Eu tava explicando pra ela e ela ficou assustada quando eu disse que eu me recuperei da depressão em 6 meses. E ela falou assim, mas 6 meses é muito pouco tempo. Você tomou remédio? Eu falei, sim, disse o remédio que eu tomei. E eu, em 6 meses, estava recuperado. Mas por que em 6 meses eu estava recuperado? Porque eu utilizei a fé. Eu estava passando por uma situação muito difícil, assim, no âmbito familiar. Foi um momento assim que... Sabe quando você perde tudo? Eu só não perdi mesmo, assim, a vida, mas eu não tinha mais um emprego, eu não tinha minha noiva, eu não tinha minha família. Cara, assim, tudo aquilo que era a minha base, o meu chão, eu perdi. Só que, não vou dizer que era o meu chão, né? Porque era aquilo que estava na base da construção, porque eu tinha um chão. E o meu chão era Deus. Então, quando eu perdi toda a construção, mas eu tinha pelo menos um chão, eu falei assim, cara, eu preciso começar a reconstruir. Eu vou pegar sim, tijolinho por tijolinho, mas eu tenho uma base, que é Deus. Que o mais difícil é você colocar o alicerce. Se você tem um alicerce. Sim. Então, foi através da fé, né, desse desenvolvimento da fé, dessa busca por Deus, né, dessa espiritualidade, que em 6 meses eu fiquei recuperado da depressão. Se você me perguntar, Ciro, você teve depressão de novo? Não, nunca mais. Então, assim,
a espiritualidade ela é fundamental, né? Principalmente dentro desse âmbito que você fala. Se ela está ligada à desesperança e eu tenho em quem esperar, então, cara, eu já tenho muita coisa aí para caminhar e sair desse estágio da depressão. Você falando isso até acaba culminando muito com o tema do nosso podcast, que é IntegraCast, Sim. porque essa integralidade, né, da gente entender que, por exemplo, você teve depressão e você... Tem muita gente até, acho que por conta da religiosidade, fala, não, vai só na religião, de qualquer religião, Sim. que você vai se tratar lá só assim. É o tratamento... Eles falam que é o tratamento espiritual. E aí a pessoa não se medica, enfim, não faz o que precisa, ou não faz uma terapia. Eu já conversei com várias pessoas que acham, por exemplo, eu não preciso de terapia... eu vou só lá na minha religião. Ou tem gente que, não, só vou ficar só enfiada no remédio a vida toda, né? Sim. Tem gente que fica a vida toda São tomando os extremos, remédio, né? os extremos. E eu acho que a nossa vida são várias... Eu fiquei... A Luísa falando, fiquei imaginando uma pizza, né? Tipo, nada a ver. Mas eu fiquei... Porque a pizza tem várias fatias, né? Sim. E elas se complementam. Se não tiver todas as fatias, ela não é redondinha. Sim. Então, acho que a nossa vida é assim. Se a gente, por exemplo, você precisou do acompanhamento psiquiatra, não sei se na época fez terapia, e junto à espiritualidade, acho que tudo isso foi encaixando para que você se recuperasse o mais rápido possível. Talvez se você não tivesse tido alguma dessas fatias, talvez principalmente até a espiritualidade, você não teria se recuperado assim, como eu também, por exemplo. Sempre tive a fé muito grande na minha vida, sempre fui uma mulher de fé, mas num dado momento eu também tive crises de ansiedade assim extremas e precisei também ter um recurso terapêutico, né, com a terapia, medicação, mas a espiritualidade também foi a minha esperança, né? No caso, o ansioso é o medo do futuro, né? Não é normalmente a depressão é mais relacionada ao passado, tô falando certo? Tá. Mas vamos lá. É tipo isso. Mas o ansioso é um negócio do medo do futuro, né? Sempre esse medo do futuro. E também a gente tem uma espiritualidade nesse sentido de caramba, eu tenho que viver o hoje, né? Que, né, dentro da minha fé, Deus está comigo hoje e está cuidando também, vai cuidar, me ajudar, né, a planejar o meu futuro, enfim. Então, eu acho que isso que você trouxe foi muito interessante de ter todas essas fatias, né, da nossa vida bem alicerçadas. E eu acho que é isso que você falou, né? Da gente recorrer à espiritualidade nos momentos de crise, né? Não só no momento de crise, mas em todos os momentos. E o que né, na sua visão, né? O que isso nos diz sobre a nossa natureza humana, né? Como o papel da fé nos ajuda nesses momentos. Acho que você falou um pouquinho, mas talvez você explorar mais um pouco disso pra gente. O que o papel da fé, né, pode nos ajudar nesses momentos de crise, né? Porque acho que todo mundo vai passar por momentos de crise. Por exemplo, vamos dizer que a gente, por exemplo, terminou um noivado, um casamento, a pessoa perdeu um filho, perdeu um ente querido. São coisas que acho que fogem do nosso controle, né? A gente não tem o que fazer. E como, na tua visão, a espiritualidade vai ajudar nesse sentido? Então, eu vou responder a sua pergunta puxando o gancho daquilo de tudo isso que a gente estava falando aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha área, né? Eu sendo pastor, né? Eu sou formado em teologia, né? E a minha especialidade é Novo Testamento, né? Então, no Novo Testamento a gente tem muitos escritos do apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo, ele cita numa carta a uma cidade grega chamada Tessalônica, né? Aos Tessalonicenses, e ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, eu estou orando para que vocês sejam prósperos e santificados por Deus em tudo, em seu espírito, alma e corpo. Então ali, Paulo, ele já deixa claro que a visão de Deus em relação ao homem, da formação do homem, é essa, espírito, alma e corpo. E não só isso, mas isso é uma ordem. Ordem no sentido de ordenar, né? Então, eu primeiro sou espírito, depois sou alma, depois sou corpo. Vou tirar a palavra depois, porque senão parece, né, que a gente está em pedaços, né? Mas é como se fosse isso. Eu sou um espírito que tem uma alma e habito num corpo. Então, a partir daí, eu preciso entender que a espiritualidade, ela é o principal e fundamental. Agora, o grande problema são os extremos, né? É o desequilíbrio, como você estava falando. Eu vou focar só no espiritual, eu vou só na minha religião que vai resolver, né? Tá, e a alma e o corpo, eu faço o quê? Né? Não, eu vou só fazer a consulta com a minha psicóloga e tá tudo certo. Tá, mas e o espírito, né? O espiritual e o seu corpo?
né? Porque muitas vezes, num processo, por exemplo, de depressão, de ansiedade, isso vai mudar o nosso corpo. Exato. Algumas pessoas vão comer demais e vão engordar, outras não vão comer nada e vão emagrecer demais, né? Então você vê que tudo isso está integrado, né? Muitas vezes uma desordem espiritual vai gerar, consequentemente, uma desordem na alma, que é o âmbito das emoções, e, consequentemente, vai gerar uma desordem no seu corpo, né? Então, se eu começo tratando espiritualidade, eu reconheço que eu preciso aprofundar a minha espiritualidade. Cara, isso vai trazer benefícios para minha alma, eu vou começar a conseguir ordenar as minhas emoções, inclusive reconhecer que eu preciso do auxílio de um profissional, que eu preciso sim fazer terapia, faço terapia, mando um abraço aqui para minha terapeuta, Márcia, um abraço para você, né? Então, se eu tô com a minha espiritualidade, né, a minha conexão com Deus, ela tá firme, eu vou conseguir reconhecer essas áreas, eu vou conseguir reconhecer que eu preciso de um apoio no âmbito das minhas emoções e que, consequentemente, eu não posso deixar o meu corpo ao Deus dará. Então, preciso me alimentar bem, né, eu preciso fazer uma atividade física, até porque a gente tem vários benefícios da atividade física, né, liberação de dopamina, ocitocina, entre outros hormônios aí, né, que são importantíssimos para nós. Então, quando eu reconheço que eu preciso ter essa espiritualidade forte, essa conexão com Deus, né, a aplicar a minha fé, fazendo com que ela se desenvolva, com que ela seja para mim uma fonte de esperança, todo o demais vai estar equilibrado, né? Se eu começo a desenvolver essa consciência do equilíbrio, não é? Eu vou fugir dos extremos e eu vou ter uma vida integrada. Integra Cash. O Integra Cash, pronto, tá tudo certo. E, Ciro, como que a gente consegue ter essa espiritualidade equilibrada? Porque a gente já até tocou nesse ponto, né? Uma coisa que eu percebo muito é que existe, de fato, muito esses extremos. Então, é só o espiritual, então terapia, remédio, isso não serve para nada, porque quem vai me curar vai ser Deus, vai ser a minha igreja, vai ser a minha religião, vai ser o meu santo, enfim. Então, como que a gente consegue ter esse equilíbrio dentro da nossa espiritualidade, para que a gente consiga desenvolver e também conseguir ter esse olhar integral de que outros fatores também são importantes? Ok. Vamos lá. Eu acho que a questão do equilíbrio, ela parte principalmente de uma percepção de quem você é. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Tudo bem que, se a pessoa também não tiver nenhuma percepção de quem ela é, né, vai ficar difícil. Mas eu entendo que a questão do equilíbrio, ela precisa surgir de uma percepção da minha vida. Né? Então, por exemplo, eu tô com uma desordem emocional, né? Eu tô, sei lá, um princípio depressivo, né? Ansiedade. Cara, para tudo, você precisa parar e pensar o que eu preciso fazer para melhorar. Por que eu tô falando isso? Porque isso é assim no espiritual também e no físico também. Porque, por exemplo, eu acho que todo dia nós nos olhamos no espelho. Então, se você olha no espelho, se você vê, né, que as suas medidas estão aumentando, você está com o rostinho um pouquinho mais cheio, cara, você está se percebendo. Você fala assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu estou precisando fazer um exercício físico, eu preciso me matricular na academia. Então, a mesma coisa é para a alma e a mesma coisa é para o espírito. Agora, por exemplo, quando eu falo do espiritual, tem uma coisa que pode ser que a gente comente um pouco sobre ela mais à frente, mas eu quero dar já um princípio aqui. Esse sentido de se auto-perceber, ele vai acontecer no momento em que eu calo todas as vozes externas a mim e eu paro para me ouvir, ou no caso da espiritualidade, também ouvir a Deus. E aí, para isso, a gente vai precisar criar uma disciplina chamada contemplação. Que é quando eu paro e eu vou olhar para mim, né? Ou até mesmo, a gente fala muito que na contemplação, né, a gente procura perceber Deus na natureza, nas coisas criadas, né? E, cara, quando você faz isso, você também se auto-percebe, porque você se vê parte da criação. Então você começa a olhar para você, cara, de que maneira eu posso desfrutar melhor disso aqui que eu tô vendo?
Então você começa a se olhar, você começa a se ver, né? Então se você leva isso, né, para todas as outras áreas da sua vida e você começa a se enxergar, cara, eu não tô me sentindo bem. Por que eu tô querendo ficar mais isolado agora? Por que eu não tô querendo interagir com as pessoas, né? Por que eu tô engordando tanto? O que está acontecendo? Será que eu tô com algum problema de saúde? Então, quando você começa a fazer essa autoavaliação, o equilíbrio ele vai ser inevitável, porque eu vou buscar corrigir aquilo que eu tô achando que está em excesso, né? Ou suprir aquilo que está em falta, e aí eu vou começar a equilibrar. Eu vou começar a tratar as minhas emoções para que eu esteja com a emoção legal. Eu vou começar a fazer uma academia, eu vou começar a correr, eu vou começar a caminhar. Para quê? Para que o meu corpo ele entre num estágio desejável para mim, e a mesma coisa no espiritual. Então eu começo a calar tudo aquilo que está na minha volta, né? E eu começo a entrar em contato com Deus para eu perceber que, cara, poxa, eu preciso alimentar essa fé. Eu preciso estar mais conectado com Deus, né? E aí eu também vou equilibrar a minha espiritualidade. E aí, consequentemente, as outras áreas elas vão se regular. Então, é preciso isso. Eu preciso parar e fazer uma avaliação. É claro que dentro do contexto de mundo e de vida que a gente está, cara, é impossível. Muitas vezes a gente já acorda no telefone, a gente dorme no telefone. Cara, mas qual é o tempo que eu paro? Né? Às vezes lá em casa, por exemplo, o que eu faço lá em casa? A gente tem um combinado. O telefone ele é persona não grata na mesa. Então, muitas vezes, até por mania, a gente deixa o telefone em cima da mesa. Aí eu vou lá, recolho o telefone de todo mundo, boto no sofá. A mesa é o lugar da gente se olhar, da gente comer, da gente estar junto. E muitas vezes, por exemplo, se eu estiver em casa sozinho, eu vou tomar um café da manhã, o telefone está longe. E eu tô aqui tomando um café da manhã e eu tô percebendo aquilo que tá à minha volta. Tô olhando lá pra minha vila, a Vila dos Chaves. Mas eu tô olhando o movimento, tô olhando o cachorro que tá perto de mim, eu tô olhando pro céu, tomando minha xícara de café. E aí eu começo a perceber, cara, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer? Poxa, eu não corri hoje, não fiz uma atividade física. Cara, ainda não li a Bíblia, não estudei. Né? Cara, por que minhas emoções estão tão confusas? Que eu vou conversar com a minha terapeuta essa sexta-feira. Então é preciso isso, é parar e ter uma percepção de si para que você consiga alcançar esses lugares de equilíbrio. E você falando isso, essa questão da contemplação, me trouxe algo que eu tenho pensado bastante. Eu fico observando às vezes as coisas e as pessoas e percebo que acho que as pessoas hoje elas têm medo de se olhar. Porque quando a gente começa a se olhar, a gente começa a ver os defeitos, começa a ver os monstrinhos. Essa coisa que não tá muito legal. Mas é só dessa forma que a gente vai se ajustar. Por exemplo, igual você falou, eu tô ali, vi que minha emoção tá meio descontrolada, dou uma ligada pra terapeuta. Falo, querida, vamos tá marcando, né? Então eu acho que isso é muito importante. E, tipo, uma coisa que eu percebo é que as pessoas, às vezes, elas se escondem na religião, por exemplo. Se escondem no sentido, eu vou estar 100% na igreja, 100% indo na missa, 100% indo na gira, 100% indo, enfim, na religião que for. Vou estar ali, tipo, todo dia, porque ela não tem tempo para se olhar, ou até para estar com a família, ou enfim, ou até para estar nesse momento sozinho, porque é mais fácil a gente estar olhando para a vida dos outros, né, para o que os outros estão fazendo, ou até julgando as outras pessoas, do que olhando pra gente. Então, eu acho que acaba sendo uma religiosidade até disfarçar. A pessoa acha que é espiritualidade, né? Mais tóxica, porque ela não se percebe. E eu percebi isso na minha própria vida, que quando eu comecei a me entender, a me autoconhecer, eu entendi muito mais quem era Deus na minha vida, o que era a minha espiritualidade, que eu achava que estava muito relacionada à minha religião, mas que na verdade não. A minha espiritualidade é a minha conexão direta ali com o eu superior que eu acredito, né? Então, eu, Carol, só consegui perceber isso quando eu comecei a me autoconhecer. Sim. E pelo menos pra mim, assim, chegar nesse estágio, precisei fazer a terapia, precisei ler, precisei fazer um monte de coisa. E aí eu lembrei também eu tô lendo um livro, não sei se você já leu, acho que a Luísa já leu, né? Mais Esperto que o Diabo. Tô lendo a segunda vez, porque esse livro mexeu tanto com a minha cabeça, que eu falei, vou ler de novo. É assim, né? E ele fala muito isso, que uma das formas que o diabo, pode ser o diabo, pra quem acredita no diabo mesmo, ou o diabo
num sentido de figurado, né, para nossa vida, a forma que ele mais aliena as pessoas é dessa forma, quando as pessoas não conhecem a si mesmas. Sim. Então, torna-se uma alienação. Então, elas se alienam tanto com a vida dos outros, com o que tá na televisão, com o Big Brother, com um monte de coisa, que acaba que ela fica alienada e não percebe a sua própria vida e fica aí, perdido na vida e fazendo o que todo mundo acha que tem que fazer. Então, como a gente consegue... Acho que a gente trouxe algumas coisas assim, mas na tua percepção, como é que a gente consegue diferenciar hoje, assim, o pessoal que está nos assistindo? Talvez uma coisa prática, que a gente pode parar agora e pensar. A minha espiritualidade, ela está sendo tóxica ou a minha espiritualidade, ela tá sendo legal? Tô fugindo muito da realidade ou eu tô conseguindo ter uma espiritualidade saudável para mim, né? Qual talvez seria um termômetro, né? Um guia prático, né? Para as pessoas saberem diferenciar isso, na tua opinião. Então, de maneira muito prática, como saber se a sua espiritualidade ela está sendo tóxica? Se ela está em primeiro lugar. Uhum. Se ela está acima de tudo o que circunda a sua vida. É possível, pode parecer estranho, mas é possível que a sua espiritualidade esteja acima de Deus. Sim. A espiritualidade é para você ter a sua conexão com Deus. Como é que ela vai estar acima daquele com quem você está buscando a conexão? Sim. Então, isso é muito comum. Uma coisa que você falou, que é muito interessante, é que muitas vezes as pessoas elas buscam exatamente se esconder. Né? A espiritualidade não é para ter uma conexão, simplesmente ter uma conexão com Deus. Ela até tem esse desejo, vontade, e até vai nesse sentido. Mas tem tantas coisas acontecendo fora que eu não quero lidar, que eu começo, então, a me esconder na espiritualidade. Né? E aí, cara, tem coisas que são muito legais. Muito legais. A primeira delas, eu sou um amante da cultura judaica. Né? Eu aprendo muito e eu acho que o povo judeu ele tem um mandato muito especial no mundo, que é ensinar a sabedoria de Deus ao mundo. Eu acho que essa não é à toa que, se você fizer uma pesquisa, né, a maioria dos prêmios Nobel que foram distribuídos são para judeus. A maioria, matemáticos, físicos, médicos. É algo impressionante. Né? E se você perguntar de onde vem essa sabedoria deles, vem da Torá, que é o livro sagrado deles, né, que está, inclusive, dentro da Bíblia e tudo mais. Mas aonde eu quero chegar com isso? A cultura judaica, né, a palavra trevas na cultura judaica, ela significa ignorância. Então, quanto menos eu conheço, mais em trevas eu estou. Em contrapartida, a palavra conhecimento está ligado à luz. Então, quanto mais eu conheço, mais em luz eu estou. Então, cara, se você se conhece, se você conhece a Deus, se você conhece mais profundamente o teu nicho de trabalho, cara, você está na frente. Porque você está em luz, você conhece, está visível para você. Agora, quando você se coloca nessa posição de que eu não vou conhecer, eu não vou saber, isso não é tão importante, você está em trevas. E aí, quando você está em trevas, não é? Você precisa de um lugar para se esconder. Porque tudo aquilo que está em trevas porque há um desejo de se manter oculto. Uhum. Ok? Então, essa é a grande questão. Né? Não é à toa que, algumas vezes, Jesus, ele falando, né, ensinando, né, ele vai dizer o seguinte: não há nada que esteja em trevas que não venha a ser revelado. Por quê? Porque tudo aquilo que está em trevas, existe um desejo de se manter escondido, de se manter oculto, de se manter em trevas. Né? Então, quando você traz a luz, quando você traz o conhecimento sobre aquilo, quando você joga a luz naquilo, cara, aquilo fica patente e revelado, fica visível. Né? Então, essa é a primeira questão, né? Que a gente precisa buscar esse autoconhecimento. Né? E não só o autoconhecimento, mas o conhecimento de uma forma geral. Né? Sobre o que eu quero conhecer, sobre o que eu desejo saber. Porque eu vou trazer, quanto mais eu conheço, mais luz eu jogo sobre aquilo. E outra coisa que eu considero importante, né,
de como perceber essa religiosidade tóxica, é que eu começo, então, a colocar, né, a religiosidade, a espiritualidade, acima de tudo. Então, um dos fatores primordiais, né, que, inclusive, né, como é minha área de conhecimento, a Bíblia ela vai falar, né, por exemplo, a Bíblia diz que para o pastor, né, ele estar nessa posição de pastor, ele precisa governar bem a sua casa. Então, vamos lá. Isso é um conselho do apóstolo Paulo para um pastor jovem chamado Timóteo, né? E ele está escrevendo uma carta para Timóteo. E ele vai falar assim, Timóteo, olha, se aí na sua igreja tiver alguém querendo ser pastor, a regra é essa aqui. Ele começa a falar. Uma das regras ele vai dizer assim, olha, que esse camarada, que essa mulher governe bem a sua casa. Por quê? Se ele não governa bem a sua casa, como poderá governar a igreja de Deus? Então veja, Paulo já está falando qual é a ordem. A ordem é aquela que Jesus estabeleceu, amar a Deus, né, sobre todas as coisas. E depois, a minha casa. Mas eu conheço um monte de gente, é possível que vocês conheçam também, né? É óbvio que eu estou falando aqui do âmbito de igreja porque é o meu nicho, é o meu local. Né? Mas vamos botar no geral. É possível que, inclusive, você de casa, conheça uma série de pessoas que ela está enfurnada na religião, né? Sei lá, toda sexta-feira ela está lá na gira, todo domingo ela está lá na igreja, enfurnada na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo ela está enfurnada na igreja, mas a casa tá o ó. Por quê? Tá claro que a desordem está dentro da casa e para fugir da casa ela se enfia na religião. Isso que você trouxe, eu acho que é muito real, cara. Eu, como psicóloga, eu atendo muita gente, né? E escuto muitas histórias. E vira e mexe aparecem histórias relacionadas à questão da religião, né? E o quanto que essas pessoas, elas trazem justamente esse relato. Eu me dediquei tanto para a religião e, assim, diversas religiões, né? Que eu já ouvi falar sobre isso. Não é só sobre uma específica, mas várias. E as pessoas trazem muito esse relato. Eu me dediquei tanto à religião que eu perdi a minha família. Eu me dediquei tanto à religião que eu não pensei mais na minha vida profissional. E agora eu entendi que a religião não era aquilo tudo que eu precisava. E eu não tenho um trabalho, eu não tenho como me posicionar. Eu estou precisando construir tudo agora, depois de muito tempo. Então, eu acho que para a gente conseguir desenvolver uma espiritualidade saudável, de fato, a gente precisa olhar para todos os âmbitos da nossa vida. Porque se aquilo está muito superior e valores que são importantes estão sendo perdidos, né, dentro dessa religião, dentro dessa espiritualidade, que eu acredito que só isso vai salvar a minha vida, isso acaba sendo muito problemático também. Né? Porque vai chegar uma hora que isso não vai se sustentar. Sim. E aí vem a frustração, e aí às vezes a gente se revolta com tudo, e aí a gente vai para um outro extremo, que também não é saudável, né? E acaba gerando outras desordens. Então, eu acho que a gente conseguir olhar a nossa espiritualidade dessa forma também é importante, de conseguir entender que ela é um pilar na nossa vida, não é tudo. Né? Existem outros pilares que vão sustentando também. Eu posso pontuar de uma maneira bem prática isso, claro. Né? Que você me pediu de forma prática, né? A gente falou várias coisas, mas eu vou falar de uma forma bem prática. Espiritualidade saudável é aquela que começa dentro de casa. Essa é a espiritualidade saudável. Sabe por quê? Eu falei, né, que eu sou um amante da cultura judaica. Existe um conceito da cultura judaica que é o seguinte. Quando você abre a Torá ou a Bíblia, né, tá escrito assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que o texto no hebraico, né, ele começa com uma palavra chamada Bereshit. A palavra Bereshit significa no princípio. A palavra Bereshit começa com a letra Beit. Essa letra Beit, essa pronúncia Beit, significa, sabe o quê? Casa. Então, no princípio, Deus começou com uma casa. Então, se eu olho para casa... E quanto isso tem se perdido, né? A religiosidade afasta muito a gente da nossa casa. A gente estava até conversando no caminho para cá, né? O quanto que
Durante a vida, a gente às vezes fica muito enfurnada dentro da igreja e depois sai da igreja e depois volta e é muito ativista com algumas coisas. Sim. E o quanto que isso também não é bom, né? A gente não tem um equilíbrio aí. Verdade. E, Ciro, se você pudesse dar um conselho, né, para as pessoas que estão nos vendo aqui hoje, né? É o nosso momento do recado. Qual seria o teu conselho de como talvez as pessoas saberem lidar com essas crises de fé, que acho que a gente tem ao longo da nossa vida, talvez por uma doença, talvez por uma perda, e de como reencontrar essa espiritualidade, né? Porque, até como deu meu próprio relato, assim, teve uma época da minha vida que eu fiquei meio revoltada com umas coisas. Sim. Eu me desencontrei da minha fé, que como eu falei, né? Eu tive que me autoconhecer para entender que a minha fé não estava relacionada à minha religião, mas sim à minha conexão com Deus, né? Sim. Talvez tenham pessoas que estejam nessa mesma crise que eu estive um dia, talvez foi a sua crise por um tempo, talvez já foi a da Luísa. Acho que todo mundo tem essa crise de fé em algum momento. Então, como as pessoas terem talvez esse reencontro, né? Acho que tudo que você falou aqui já trouxe muita coisa, né? Mas agora você vai olhar nos olhos e falar assim, olha só. É isso e pronto. Qual seria o teu conselho, o teu recado para as pessoas que estão nos assistindo aqui nesse sentido de se reencontrar com a sua espiritualidade? Tá, então, vamos lá. Sendo bem claro para vocês aí que estão em casa, né? Como você pode reencontrar a sua espiritualidade se em algum momento, em algum sentido, você ficou perdido nisso, né? O que você precisa fazer? Primeira coisa, reconhecer que você está perdido e que você precisa de ajuda. Porque um grande problema que a gente tem é achar que a gente pode superar tudo sozinho. Nós não fomos feitos para estarmos sozinhos, né? É interessante que há um texto na Bíblia que fala, poxa, não é bom que o homem esteja só, né? Então, vou fazer para o homem uma companheira, né? E a Bíblia fala que o homem deve deixar pai e mãe, deixar a sua casa e se tornar com a sua mulher uma só carne. Então, isso não é só para uma vida de casal, não é só para um homem e para a mulher, mas não é bom estar só. Deus já me falou, não é bom estar só. Então você precisa da ajuda de alguém, você precisa perceber que você está desencontrado e que você precisa de ajuda e busque então ajuda. Esse é o primeiro ponto. Então, a partir daí, eu reconheci, eu busquei ajuda. Tá, então agora eu vou procurar também ter uma disciplina. Eu vou começar aos poucos, mesmo que seja devagar, né? Mas você começa, vai falando com Deus do seu jeito, né? Vai criando a sua conexão, né? Vai alimentando a sua fé. E aí existem diversas formas. No meu caso, né? Como eu alimento a minha fé? Eu alimento a minha fé lendo, né? Lendo, no meu caso, a Bíblia, né? Falando com Deus, conversando, né? Que a gente já falou dos benefícios aqui da oração. Então é isso. Perceber que eu estou desencontrado, pedir ajuda e recomeçar essa conexão aos poucos. Porque não adianta você começar com muito. Então agora eu vou fazer tudo porque eu já percebi, fulano está me ajudando, né? Aí você começa a se enfiar numa série de compromissos, numa série de coisas que não vão acrescentar a você naquele momento uma espiritualidade saudável. Então vá aos poucos, vá devagar. Comece devagar. E vá com ajuda que você vai chegar no lugar que você precisa chegar. É isso, gente. Recado foi dado. Quem entendeu, entendeu. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, tá gravado. Então assista de novo. Ciro, eu quero muito te agradecer por esse bate-papo, né, que a gente teve aqui, que eu acho que faltava para trazer essa integralidade que a gente propõe aqui no podcast, né? A gente trazer essa questão da espiritualidade, porque está muito associado com a nossa saúde, né? A nossa saúde física, a nossa saúde mental, e a espiritualidade, ela traz para a gente também esse outro pilar, né? Então, a gente conseguir desenvolver isso é super importante, sem contar dos benefícios que você trouxe, né? Benefícios cognitivos, psicológicos, o foco, benefícios interpessoais também, que a gente acabou não falando aqui, mas quando a gente tem empatia por alguém, amor, caridade, né, generosidade, tudo isso faz com que a gente consiga ter uma relação melhor com o outro também, o próprio perdão, enfim, então a gente vê diversos benefícios aí no desenvolvimento da espiritualidade. Só quero te agradecer por esse momento e toda essa explicação de forma clara aí pra gente, tá? E pra materializar esse momento,
A gente quer te entregar uma lembrança. Sim, pra você lembrar da gente. Muito obrigado. Pode mostrar a mãozinha? Pode. É que eu passei um podcast todo escondendo a minha mão. Gente. Tô com a mão quebrada, tô me recuperando de uma cirurgia. Pode abrir aqui rapidinho? Pode, claro. Então, Que o pessoal gosta de ver na hora. olha, gente. Agora só tem o seu momento de contemplação com o IntegraCast. Contemplação com o IntegraCast. Olha aqui, gente. Tomando seu cafezinho. Algo que ele gosta muito, né? Já vai pro chazinho. meu café, meu chá. Né? Muito obrigado. Agradeço a vocês. Obrigada por ter separado um tempinho para estar aqui com a gente, né? Na sua vida agitada aí. E obrigada mesmo por ter participado. E já podemos marcar a volta, né? Porque aqui todo mundo volta. Então, se vocês estão me convidando, eu vou fazer essa forcinha pra mim. É isso, meu povo. Curte, comenta, compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa desenvolver melhor a sua espiritualidade, outros pilares estão bons, mas que nesse tá meio caído, então esse bate-papo pode ajudar. Então, engaja com a gente, conta aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? E é isso, vamos nos despedir. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, beijo, Tatiane, Lucas, Benjamin. Pibes.